Nesse exercício, nós queremos determinar o modelo linear ou a aproximação linear dessas 6 funções fornecidas nesses pontos que foram dados. Claro que a aproximação linear ela varia conforme o ponto em que nós estamos efetuando essa aproximação. Então, o ponto deve ser dado para que a gente consiga efetuar esse cálculo aqui. Nós temos aqui as 6 funções e compensa, mas não é extremamente necessário, é apenas conveniente, conhecer o gráfico dessas funções, com exceção da função j de x, porque nós temos aqui uma constante no expoente e dependendo do valor da constante, nós teremos um gráfico completamente diferente. Portanto, vamos agora esboçar o gráfico dessas 5 funções, começando aqui pelo gráfico de ln de x, é uma função que passa pelo ponto 1,0. Temos aqui também e elevado a x. A função e elevado a x passa pelo ponto 0,1. Nós temos também 1 sobre x, uma hipérbole. Temos aqui também o gráfico de x e elevado a 1 sobre x. Esse, claro, você não precisa conhecer, é um gráfico bem particular. Nós não conhecemos, claro, o gráfico de j de x, portanto vamos colocar apenas um ponto de interrogação aqui. E como eu havia dito anteriormente, isso não é um problema, dado que nós não precisamos necessariamente conhecer o gráfico da função. E finalmente nós temos aqui o gráfico de seno de x. Caso você ainda não esteja muito confiante em criar aproximações lineares, te convido a assistir o vídeo introdutório desse tópico chamado Como utilizar aproximações lineares. Ele está disponível no nosso canal no YouTube. Nesse vídeo, Como utilizar aproximações lineares, você aprendeu que uma aproximação linear, chamada de L de x, apenas uma convenção aqui, ela é igual ao valor da função no ponto fornecido, mais a derivada dessa função no ponto fornecido, vezes x menos a. Nós vamos efetuar esses cálculos aqui passo a passo, porém tenha em mente que isso aqui nada mais é do que a reta tangente à curva f de x, no ponto fornecido, no caso no ponto x igual a. Então, basicamente, você está calculando a equação de uma reta tangente. Lembrando aqui que nós temos a aproximação linear de f de x em x igual a a. Então, vamos agora calcular as aproximações uma a uma. Começando pela função f de x, que é igual a ln de x. Como nós queremos calcular a aproximação linear em x igual a 1, nós vamos começar calculando f de 1, que é igual a ln de 1. ln de 1 vale 0. Precisamos também calcular f' de 1, porém, para calcular f' de 1, nós precisamos primeiramente calcular a derivada f' de x. Derivada de ln é igual a 1 sobre x, portanto, f' de 1 é igual a 1 sobre 1, que nada mais é do que 1. Sendo assim, a nossa aproximação linear de f de x em x igual a 1 é igual a L de x, que é igual a f de 1 mais f' de 1 vezes x menos 1. Portanto, L de x é igual a x menos 1. É importante não só calcular a aproximação linear de uma função, porém também entender o que ela representa, como ela é visualizada no contexto desse problema. Caso você plote, caso você esboce a reta x menos 1, você vai verificar que é uma reta que passa pelo ponto 1, 0 e que ao redor desse ponto onde o x vale 1, ela é muito próxima da função original, claro. Na medida que você se desloca para a direita ou para a esquerda, essa aproximação fica cada vez pior. Nós temos a função g de x, que é igual a e elevado a x. G de 0, que é o ponto dado, é igual a e elevado a 0, que nada mais é do que 1. Para calcular g' de 0, nós precisamos primeiramente calcular a derivada dessa função. E a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, portanto, g' de 0 também vale 1, dado que ele é igual a e elevado a 0, que é igual a 1. Portanto, a aproximação linear fica igual a g de 0 mais g' de 0 vezes x menos 0. Portanto, L de x é igual a x mais 1. Esboçando essa reta, você verá que próximo do ponto onde o x vale 0, a reta e a curva elas têm valores muito parecidos. Essa aproximação ela é muito boa. A aproximação piora, claro, na medida que nós andamos aqui para a direita ou para a esquerda. Terceiro exemplo, h de x é igual a 1 sobre x.
nós vamos calcular, nesse caso, h de 2, que é igual a 1 sobre 2. Para calcular h' de 2, nós precisamos primeiramente calcular a derivada de h de x. E nós vamos primeiramente reescrever h de x como x elevado a menos 1, dado que x elevado a menos 1 e 1 sobre x é a mesma coisa. Sabendo que h de x é igual a x a menos 1, h' de x é igual, utilizando a regra do tombo, menos 1 vezes x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado. Portanto, h' de 2 é igual a menos 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a menos 1 sobre 4. A nossa aproximação linear fica, então, h de 2 mais h' de 2 vezes x menos 2. L de x é igual a meio menos x sobre 4, fazendo a distributiva, mais 2 sobre 4. Portanto, dado que 2 sobre 4 é igual a 1 sobre 2, nós podemos adicionar esse meio com esse, ficando com L de x, que é igual a 1 menos x sobre 4. Esboçando essa reta, nós vemos que em x igual a 2, a reta e a função se aproximam bastante. E está aí a aproximação linear de h de x. Vamos passar agora para o quarto exemplo, o exemplo cuja derivada é a mais difícil de ser calculada, isso porque ela exige a regra do produto e a regra da cadeia para ser efetuada. Começando pelo cálculo de I de x, quando x vale 1, nós temos aqui I de 1, que é igual a 1 vezes E elevado a 1 sobre 1, que é igual a 1 vezes E, que é igual a E. Para calcular I' de 1, nós precisamos primeiramente calcular I' de x, e dado que nós temos um produto aqui de duas funções, nós vamos utilizar a regra do produto primeiramente. Nós ficamos então com a derivada da primeira função vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de x é igual a 1. E aqui, para derivar e elevado a 1 sobre x, nós precisamos utilizar a regra da cadeia. Isso porque aqui nós não temos simplesmente e elevado a x, cuja derivada, claro, seria e elevado a x. Nós temos uma função no expoente. E utilizando a regra da cadeia, quando nós temos uma função no expoente, vamos chamar essa função de t, nós ficamos com e elevado a t vezes t'. No caso, o nosso t é igual a 1 sobre x, cuja derivada é igual à derivada de x a menos 1, dado que x a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x, que é igual a menos 1 x a menos 2, que pode ser reescrito como menos 1 sobre x ao quadrado. Portanto, a derivada de e elevado a 1 sobre x é igual a e elevado a 1 sobre x vezes menos 1 sobre x ao quadrado. Portanto, nós ficamos com e elevado a 1 sobre x mais x vezes e elevado a 1 sobre x vezes menos 1 sobre x ao quadrado. Nós podemos cancelar esse x com esse. E lembrando que aqui nós temos um sinal de menos, nós ficamos com e elevado a 1 sobre x menos e elevado a 1 sobre x, tudo isso dividido por x. Sendo assim, I' de 1 é igual a e elevado a 1 sobre 1, que é igual a e, menos e elevado a 1 sobre 1, que também vale e, dividido por 1, que também vale e. Portanto, I' de 1 é igual a e menos e, que é igual a 0. Nesse caso, nosso modelo linear fica igual a I de 1, que é igual a e, mais I' de 1 vezes x menos 1. Portanto, o modelo linear é uma reta horizontal. E se você esboçar essa reta, você verá que, de fato, ela representa uma boa aproximação desta função no ponto onde x vale 1, nesta vizinhança aqui. E está aqui, item D feito. Partindo para o item E, aquele cujo gráfico nós não conseguimos esboçar, isso porque, imagine que sua função seja 1 mais x ou 1 mais x ao quadrado, no caso, alterando aqui essa constante de 1 para 2. Esse gráfico aqui, que é uma reta, é completamente diferente do gráfico dessa equação de segundo grau, que é uma parábola. Portanto, nós não faremos a representação gráfica desse problema. Vamos calcular então j de 0, que é igual a 1 mais 0 elevado a c. 1 elevado a qualquer constante é igual a 1. Vamos calcular também j' de 0, porém, para isso, nós precisamos calcular a derivada de j de x, que é igual, utilizando a regra do tombo e a regra da cadeia, c vezes 1 mais x elevado a c menos 1,
vezes a derivada de 1 mais x, que, claro, é igual a 1. Sendo assim, j' de x é igual a c 1 mais x elevado a c menos 1, e j' de 0 é igual a c vezes 1 mais 0 elevado a c menos 1. Independente da constante, nós teremos aqui 1, portanto c vezes 1, que é igual a c. Sendo assim, o nosso modelo linear ele é igual a j de 0 mais j' de 0 vezes x menos 0. Portanto, L de x é igual a 1 mais c vezes x. E partindo agora, finalmente, para o último exercício, nós temos aqui a função seno de x. E nós queremos aproximá-la quando x vale 0 ou em x igual a 0. Começando pelo cálculo de k de 0, que é igual a seno de 0. Seno de 0 vale 0. Para calcular k' de 0, nós precisamos primeiramente calcular k' de x. Derivada de seno é igual a cosseno de x. Portanto, k' de 0 é igual a cosseno de 0. E cosseno de 0 vale 1. Ficamos então com o modelo linear k de 0 mais k' de 0 vezes x menos 0. Portanto, a nossa reta L de x é igual a x. Esboçando essa reta, esboçando a reta y igual a x, você irá verificar que, de fato, ela apresenta uma boa aproximação a essa função seno de x perto de x igual a 0. Então aí, as 6 aproximações lineares.